Olá pessoal, nessa quarta etapa da nossa aula, nós vamos agora demonstrar as funções seno. Nós temos uma propriedade que vai ser útil neste momento, o ângulo complementar. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma equivale a 90 graus. Um exemplo aqui é 30 e 60. Eu vou usar esse exemplo pela familiaridade que você tem com estes números. 30, 60 são arcos conhecidos e a soma dá 90, são complementares. Você consegue recordar que o seno de 30 graus é equivalente ao cosseno de 60? A resposta é igual para os dois casos, vale meio. Portanto, nós temos essa propriedade de que o seno de 30 é igual ao cosseno do seu complementar e vice-versa. Já no seno de 60 graus, você conhece como raiz de 3 sobre 2. Ora, bolas, é o mesmo valor do cosseno de 30 graus. Perceba então que estes arcos eles são complementares e as suas funções, seno de um arco e o cosseno do complementar, também dá o mesmo valor numérico. Sempre isso. Se eu tenho o seno de um ângulo, é igual ao cosseno do complementar. Se eu tenho um seno de um ângulo, ele é igual ao cosseno de seu complementar. Portanto, nós podemos dizer que o seno de A, seno de um ângulo A, ele será igual ao cosseno do seu complementar, ou seja, 90 menos o próprio A. Também podemos dizer que o cosseno de A, ele será igual ao seu complementar no seno, 90 menos A. Essas duas igualdades serão muito importantes na desenvoltura aqui do nosso raciocínio. Agora, vamos tomar como base para nosso entendimento o seno de A mais B, que é esse o cara que eu quero entender. Bom, se existe o seno de um ângulo, é porque existe o cosseno do seu complementar. O cosseno de 90 menos a coisa que está lá dentro. Só que essa disposição matemática ela não é muito amigável. Vale a pena nós escrevermos da seguinte forma: o cosseno de 90 menos A, perceba que aqui eu fiz uma distributiva, menos o B. O cosseno de 90 menos A menos B. Fiz a distributiva apenas. E agora aqui eu vou colocar em parênteses esse termo e aplicar a definição que nós fizemos no começo da nossa aula. O cosseno da subtração de dois arcos. É o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Negativo, com troca. Seno do primeiro vezes o seno do segundo. E aqui note que cosseno de 90 menos A equivale a seno de A. Portanto, o seno de A vezes cosseno de B. Note que seno de A menos B é igual a cosseno. Portanto, cosseno de A vezes o seno de B. Portanto, nós podemos dizer, finalmente, que o seno de A mais B, que é todo o início da nossa aula, equivale a seno A cosseno B. Seno de B, cosseno de A. Aqui, só inverti a multiplicação para ficar um pouco sonoro a nossa decoreba. Seno de A mais B, seno de A cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Essa mesma demonstração agora precisa acontecer com o valor do seno de A menos B. Para isso, vamos tomar como base de nosso cálculo aquela observação matemática que nós já tínhamos feito a respeito do cosseno. Nós tínhamos feito a observação de que o cosseno de um arco negativo é equivalente ao próprio cosseno de B. Nós já tínhamos feito isso. E que o seno de menos B é equivalente ao seno de B de sinal contrário. E nós precisamos e devemos determinar agora o valor do seno
de A menos B. Mas como nós já determinamos a soma, o seno de A mais B, vamos fazer a seguinte movimentação angular. Eu vou colocar uma soma de um arco negativo. Assim eu sei aplicar a definição que acabamos de demonstrar. Seno de arco de dois ângulos, seno do primeiro, cosseno do segundo. Seno do segundo, cosseno do primeiro. E aqui nós podemos aplicar agora as definições de trocas dos valores de cosseno de menos b, que é equivalente ao cosseno de b, e o seno de menos b equivalente a menos o seno de b. Trabalhando com os sinais, nós temos finalmente seno de A menos B. Seno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro. Aqui nós temos o arco duplo da subtração de dois ângulos. E nós também conhecemos a soma, o seno de A mais B. Vou colocar aqui resumidamente seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Perceba que no caso da função seno, não ocorre troca do sinal. Se é menos, fica. Se é mais, também fica. Então, na função seno, não troca o sinal. Seno sem troca. Mais fácil, né? Seno sem troca. E aqui temos as nossas duas fórmulas novas.